A paz de Deus com todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite, mais uma semana de Pod Crente, mais uma noite de Pod Crente, segunda-feira, cá estamos, hoje é dia 17, e é o seguinte, para você que está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Eduardo Vasco, tenho o prazer de ser o apresentador aqui do Pod Crente, esse é o nosso canal, o canal do Casal Vasco. Pod Crente, ele é um podcast livre, independente, ele não representa e nem fala em nome de nenhuma instituição religiosa, também não é financiado por nenhuma instituição, e tenho o prazer de trazer aqui de segunda e quarta-feira, né, sempre às 22 horas, convidados aí para contar um pouco da sua trajetória de vida, para falar um pouco do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E para você que está nos assistindo aí, eu já desejo que nessa noite o Senhor te cubra com a sua graça, a sua paz também, que você possa ser edificado através da nossa conversação aqui também. Já peço que, se você costuma sempre assistir, deixa o joinha. Se você não costuma assistir, chegou pela primeira vez, dá o joinha aí na confiança. Se não gostar, você tira depois. Enfim, coloca aí, clica no botãozinho do like, que você ajuda bastante a nossa live a acontecer aí cada vez mais, né? E o Pod Crente também não ser interrompido. Por favor, compartilhe com outras pessoas aí também a live. Tem um botãozinho aí embaixo de compartilhar, você copia o link, joga nos grupos. Hoje o assunto vai ser bastante legal, porque o meu convidado é muito interessante aí, deu a honra de estar comigo hoje aqui. Eu quero que os irmãos recebam aí no chat agora com muito carinho o servo de Deus, nosso irmão William Guimarães Júnior. Paz de Deus, irmão William, tudo bem? Amém. Tudo bom, Só graças a Deus. glória. Só glória. Como que estamos? Deus abençoe. Primeiro, deixa eu só agradecer pelo irmão ter aceito participar aí, aceito o nosso convite. Grande alegria receber o irmão aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade aí, e também já saúdo a todos os irmãos aí que estão assistindo. Só não repara no cheiro de naftalina, porque agora é um velho aqui no canal, Não, o né? recorde você ainda não bateu. Aqui nós No, tivemos não, 98 anos. puxa vida, quem dera eu alcançar então isso aí. Quando eu fizer 98, eu volto aqui. Fazendo live ainda com 98, Mas rapaz. Aí tá bom. aí só tem que ter cuidado para a dentadura não desencaixar, né? Tem que Alguma coisa. alguma coisa tem que ficar meio atento ali. É Mas Deus verdade. abençoe, agradeço a oportunidade de estar conversando com Amém. você Que aqui. isso, imagina, o prazer é nosso. E é o seguinte, eu já vou começar já te perguntando como que iniciou aí a tua vida cristã, se a tua família já era convertida, o que aconteceu e tudo mais. Você estava me falando em off que você sempre teve muito contato com a Bíblia. Com certeza hoje vão ser assuntos muito edificantes aí para nós. Então já vou soltar na tua mão e aí pode soltar o caminhão na banguela. Eu só interrompo para perguntar alguma coisa ali aqui, mas pode ir. Então tá bom. Bom, eu tenho 43 anos de idade, sou casado há 25 anos com a Silvana, graças a Deus, essa bênção que Deus preparou para carregar essa cruz pesada aqui. E Deus nos abençoou com 2 filhos, o Gabriel e o Gregory. E a minha vida foi dentro da igreja, né? Eu costumo dizer que algumas pessoas dizem assim, eu nasci dentro da igreja. Antigamente, vamos dizer assim, né? Até eu caía nessa também, né? De dizer, nasci nesta graça. E literalmente, eu nasci na igreja, porque a Uhum. igreja era dentro da casa do meu avô. Olha Ele só. foi um missionário, e ele era nordestino, migrante nordestino, veio para São Paulo. Na década de 50 foi batizado em Campinas, ele e a minha avó, pelo então saudoso irmão Miguel Espina, e em 74, 75 eles retornam para o estado de origem para evangelizar a família. É a história de muitas pessoas dentro da instituição, e essa é a explicação social do crescimento da instituição, por exemplo, na região Nordeste. Uhum. Migrantes que vieram para São Paulo e ali desenvolveram algum trabalho, alguma coisa, e na ânsia de contar à família a boa nova, o evangelho, eles fizeram um caminho de volta. Então, se a gente fosse entrar nessa parte aí histórica, social, é bem interessante, porque os gráficos, inclusive, mostram isso, essa migração de pessoas para o sul, e aí dentro da igreja a gente percebe um retorno, né, para as suas Uhum. cidades. Opa, acho que caiu.
Vamos aguardar aí. Estamos passando por problemas técnicos. Vamos aguardar que já a conexão vai ser restabelecida. Irmão William. Nascendo. Opa! Voltou. Foi o meu que caiu? Isso, mas já voltou, já está restabelecido. Peço perdão aí, que aqui tá ruim hoje, o tempo tá muito ruim, Quem sabe faz ao vivo, né? No Wi-Fi aqui. Bom, como eu estava dizendo, então como meu avô, né, e meu pai também fazia esse trabalho de evangelização no estado do Rio Grande do Norte, eu nasci dentro da igreja. Uhum. Então, meus primeiros passos foram dentro da casa do Senhor. Literalmente ali, né, no sentido da instituição da igreja. Né? E aí, com 18 anos, me casei muito jovem. Eu já estava morando no sul, na cidade chamada Apucarana, no norte do Paraná, que é o Brás do Paraná. É regional, né? Forte. As pessoas pensam que a central do Paraná é em Curitiba, mas simbolicamente ela ainda permanece na região norte do Paraná, na cidade de Apucarana. Sim. E eu tive a felicidade de residir ali vários anos, e a família, inclusive, está lá da minha esposa, amigos, fui auxiliar de jovens, e por aí começa a minha jornada até o presente data. Maravilha. Então já era uma família cristã, né? Sim. E no caso, você comentou comigo no off, você sempre teve muita intimidade com a Bíblia, né? Como que era estímulo dos pais, ou interesse próprio assim mesmo? É uma situação que a geração atual não conhece. Eu sempre digo para os meus filhos isso. Então, hoje, o jovem, o adolescente, ele tem a internet, celular na mão. E eu sou da época que, quando se precisava fazer um trabalho escolar, você precisava localizar a biblioteca mais próxima da sua casa e ir a pé até lá, porque a maioria dos pais não tinham carro. Então, você ia a pé até essa biblioteca e ali fazia o trabalho manuscrito, né? Você tinha que pesquisar. Então, eu acredito que a minha geração ela teve uma maior familiaridade nesse sentido. Uhum. Nesse sentido, assim, né? Então, dentro da minha casa, sempre teve muita leitura bíblica, discussão bíblica, a respeito de doutrina, a respeito de evangelismo, disso, daquilo, outro. Nós estamos falando de que ano? Mais ou menos. 85, 87, 90. Uhum. Então eu sempre fui muito atento a isso. Some-se a isso o fato de que eu sou da geração dos testemunhos, das obras que escutava, dos irmãos que viajavam em missão, e o Senhor fazia milagres, e você escutava aquelas coisas bonitas, e não havia questionamentos de tais. Uhum. Né? Então era aquele fervor. Eu sou da época da fita de Andrelândia, né? 85, inclusive eu a tenho até hoje, transferi ela para o pendrive e escuto quando eu viajo. Uhum. Amo aquela fita. Então, que deu início ao violão dentro da congregação, vamos dizer assim, nas visitas, né? A fita de Andrelândia. Quem não ouviu, procure no YouTube, fita de Andrelândia, que para mim é a gravação mais bonita que fizeram até hoje. Bonita mesmo. Então eu sou dessa época. Então a gente não tinha, como eu estava dizendo, a diferença da minha época, e aí é coisa eu tô começando a ficar velho mesmo, né? Na minha época, nós não tínhamos internet. Então o que acontecia? Eu achava bonito um hino na igreja, eu chegava em casa e cantava aquele hino até decorá-lo. Uhum. As histórias que eu gostava de ler eram das histórias bíblicas, né? As histórias de Sansão, de Davi, então todos aqueles personagens, José, então era aquilo que sempre me inspirou. Então eu sempre gostei de ler a Bíblia naturalmente, né? Além do convívio que havia dentro do meu lar, naturalmente, até por conta da indisposição, vamos dizer assim, de outros recursos midiáticos. Televisão não podia, porque era trono do demônio. Do demo, então não podia ter televisão, né? Quando queria assistir televisão, ia no vizinho. Mas esse é interessante, ó. Filho de crente é terrível. Para quando quer fazer coisa errada, eu gostava muito de música, sempre gostei de música. Eu morava do lado da igrejinha, tá? Na cidade de Mauá, em São Paulo, quilômetro 37, uma igrejinha no meio dos matos. Era igreja de profeta.
só ia lá, né? Então, o culto era de segunda e sexta com o saudoso irmão Ercílio. Então, só que do outro lado da igreja tinha uma vizinha que não era crente e gostava das músicas que eu gostava. Então, o que ela fazia? Ela colocava o disco para trocar e ela sabia que eu gostava, ela aumentava no último volume, porque lá de casa eu ouvia. Sempre dava um jeito. Sempre dava um jeito, né? Igual eu sempre gostei muito de futebol, só que também não tinha televisão. E às vezes, quando tinha internet, eu acompanhava pela internet. Só que às vezes era horário de culto, rapaz. Aí Aí ficava aprovado. Não, a igreja era perto de um barzinho, onde meu pai atendia, tinha um barzinho lá embaixo, sem ele ver. Às vezes eu saía escondido, dava olhada na televisão e ia voltar para você ver, criança, né? Do jeito... Mas você sabe que eu há pouco. Pá, karma aí que já volta, gente. Vamos. Aproveita enquanto isso, enquanto não volta, vocês vão dando joinha aí, dá o like, compartilhando a live aí, que hoje vai ser muito interessante, hein? Aguardar. Já volto aqui. Opa! Voltou? Aprovado essa minha internet. Você perdoa aí. Não, vamos para cima. Eu vou tentar jogar do roteador aqui do celular, Vai indo aí, mas tá ótimo. Eu até me perdi onde que eu tava. Eu tava contando da Maravilha aqui, né? É. E aí me levanta um irmão aqui da região de Cajatia, eu lembro até a cidade. Uhum. Levantou para testemunhar e o celular no bolso e não me começa a tocar, só que o toque do telefone dele era o hino do Corinthians. Aí é forte. Não, foi, rapaz, aí não acabou a comunhão do culto, não teve mais para. E ainda se fosse pro São Paulo, mas corintiano, brincadeira, rapaz. Nenhum dos dois, tinha que ser do Palmeiras, rapaz. Florescerá como toda Palmeiras. Olha aí, ó. Mas é essas coisas aí que a gente vai, da mesma forma que transforma a nossa fé numa coisa talvez mais leve, em alguns casos, aí sim, pela falta da compreensão do verdadeiro evangelho e daquilo que Cristo de fato requer de nós, outras vezes se torna uma luta interna, porque você tá... Eu como criança, eu gostava de escutar música, mas ao mesmo tempo eu ouvi alguém dizer, não, isso é coisa do diabo, isso não é para crente e tal. Então você tinha que viver uma exteriorização de uma santidade que, na verdade, dentro não existia aquela santidade que era requerida por terceiros. De fachada mesmo, né? Um negócio. De fachada. E quantos daqueles, às vezes, que me cobravam por eu ser criança, também dentro de si não exteriorizavam a santidade que não existia. Se não fosse na música, era impossivelmente em outra coisa. Uma irmã que gostava de assistir novela, um irmão que gostava de assistir jornal, uma criança que não podia assistir um desenho. Então, assim, todos viviam naquela representação de uma santidade que só existe na pessoa de Jesus Cristo. Infelizmente, ainda é a realidade de muitos, né? Então, isso é o que, de fato, muitas das vezes, é aquilo que nos separa do Evangelho, da graça de Cristo. Porque eu tento sempre me apresentar como alguém que tem condições de se colocar diante de Deus, através da minha crença, da minha fé, do meu testemunho, do meu posicionamento, quando na verdade eu só consigo me apresentar diante de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome. Em meu nome. Senão... Em meu nome. No nome do Eduardo, no nome do William, filho, não tem nada. Sem chance. É verdade, então, e por aí vai. E aí você já entendeu, quando criança, né? Você estava contando, justamente por viver nesse lar e tudo mais, você já entendeu coisas que, por exemplo, eu entendi depois já da fase adulta, né? Na fase adulta, a maioria também das pessoas que vieram aqui, tiveram contato com o verdadeiro evangelho, viveram anos de religiosidade, de confundir conceitos, de termos, graça era igreja, tantas outras coisas. E você não teve esse problema, né? Você estava contando em off aqui. Por sempre gostar de ler, principalmente a área de história,
Então eu sempre me dediquei à leitura, ainda que supérflua, mas eu sempre estava com alguma coisa, manuseando um livro e tal. O meu primeiro livro, que eu tenho guardado com muito carinho até hoje, a minha saudosa avózinha, ela era faxineira. Então, em uma dessas limpezas, ela achou um livro de História e Geografia. E foi o meu primeiro livro, né? Um livro que veio do lixo. E eu tenho guardado aqui na minha estante, entre os meus livros. Então, eu sempre estava curioso ali olhando. Então, eu sempre me perguntava, mas... então, a instituição começa em 1910 tal, e existia um livreto que era comercializado no Fundo Bíblico. Infelizmente, hoje não tem mais. E lá ele relata a história de como foi que Luiz Franciscon saiu dos Estados Unidos, ainda que, vamos dizer assim, faltando algumas coisas. Então conta como foi a conversão e tal. Então você lê lá que ele tinha comunhão com os irmãos, ele chama de irmãos metodistas, foi salvo através dos irmãos metodistas, foi salvo através dos irmãos fulano de tal. E aquilo ficava, mas como assim foi salvo, né? E aí vem aquela questão, ora, se aqui no Brasil começa assim em 1910, o que aconteceu com os cristãos do passado? E essa lacuna entre a igreja primitiva, os apóstolos, né, que aí eu não entendia a história como um todo, né, a igreja primitiva, o primeiro século, né, o período medieval, assim por diante, eu não tinha essa definição. Então, para mim, era até os apóstolos, tá, mas e aí depois? E aí com um buraco, né? Só Se veio ressurge só em agora. 1910... Mas essa turma foi tudo para o inferno? O que aconteceu com isso aí? Então eu tinha esses questionamentos e às vezes eu perguntava e o pessoal ficava meio assim no vácuo, assim, né? Mas por que você quer saber? Não compensa ficar lendo muita coisa não, hein? Aí começa aquelas lendas, fulano de tal leu, ficou louco. O cicrano leu, caiu da graça. O Beltrano leu, ficou assim, assado. Começa a questionar. Então você começa a ser uma pessoa indesejável em alguns círculos. Porque você questiona, você pergunta, você quer saber, né? E aí, João 8,32, né? Você conhece a verdade e ela vai te libertando, né? É lógico que é um processo gradativo, é lento, como você disse, algumas pessoas acabaram percebendo isso um pouco mais tarde. Nesse período que nós estamos vivendo pós-pandêmico, para algumas pessoas passou por cima como um trator, um rolo compressor. Eu conheço pessoas que hoje fazem terapia, por exemplo. Então, mas como eu gostava muito de ler e de cantar os hinos, então eu compreendia o que era o sacrifício de Cristo, a questão do evangelho, e tinha comunhão com as pessoas que me cercavam. Então eu tinha amigos na escola que era da Deus e Amor. É lógico que de vez em quando a gente dava uns pega lá, porque algumas coisas você vai amadurecendo com o tempo, né? Olha, na minha igreja não tem pastor, mas o teu pastor ganha salário, então aquelas coisas, aquelas picuinhas, né? Mas coisas pequenas, assim, nada que me fizesse entender o outro como alguém que não fosse participante da glória de Cristo também através do Evangelho. Glória então a Deus. eu fui, 13, 14 anos, eu fui visitar a Assembleia de Deus. Depois, com 15 anos de idade, essa é interessante porque na época eu residia em Apucarana e eu era auxiliar de jovens na cidade. Então eu conheci uns jovens americanos que estavam em missão pela Igreja de Jesus Cristo e os santos dos últimos dias, os mormons. E aí nós começamos a conversar na rua, essa conversa migrou para dentro de casa, e a gente sempre conversando e tal, e foi várias semanas assim, eles iam na minha casa, e a gente sentava e conferia as escrituras e tal. Até que chegou um dia que aí acabou os argumentos de ambos os lados, e ele falou, olha, agora nós queremos que você vá visitar a nossa igreja. Falei, fechado. Quando que é o culto? Domingo. Domingo de manhã eu estava lá. Então eu fui na igreja deles, terminou o culto, falei, agora eu quero que vocês vão visitar a minha. Aí na época, no caso, nós fomos congregar na Central de Apucarana, e foi muito bonito, porque eles foram com um crachazinho, tal, né, como eles andam, e o irmão porteiro recebeu com muito carinho, levou eles para sentar lá na frente, sentaram, assistiram o culto. Foi, né, e assim, essas coisas as pessoas ficaram olhando, né, que é aqueles polacos 2 metros de altura entrando dentro de Apucarana, mas foi parte da minha formação na compreensão do amor do Senhor. É lógico que muita coisa o Senhor vai nos
nos mostrando, nós vamos aprendendo ao longo do caminho. Eu acredito assim, Eduardo, desde que nós tenha a humildade, o desejo de aprender e o amor a Cristo. Perfeito. Né? Humildade de nos sentirmos e sabermos que aonde nós estivermos, se nós tivermos o amor a Cristo, Ele estará conosco. Né? A humildade de aprender, de reconhecer falhas, de ouvir o outro, de entender e cumprindo assim o que de fato diz o ensinamento do Senhor Jesus. Porque uma coisa é nós sermos salvos pela graça de Cristo. E outra coisa é nós vivermos o Evangelho. Opa, eu compreendi o que é a graça de Jesus Cristo. Então agora eu vivo o Evangelho para que dia a dia eu me pareça com o meu Senhor. Ou eu me procure me parecer com o meu Senhor. Né? E eu acho que é aí que hoje as pessoas estão encontrando uma certa dificuldade, porque poucas querem de fato ter uma humildade, poucas amam de verdade, e aí muito mais poucas pessoas acabam perdoando. Poxa vida, mas eu acreditava que era graça, eu acreditava que era isso, e não é mais, é mentira, e fulano foi perseguido, e cicrano se suicidou, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, se a gente for olhar na história do Evangelho, não teve um povo que seja, que não tenha errado ao longo do caminho do cristianismo. Eu estou dizendo do cristianismo, não estou apontando igreja, denominação nenhuma. Nós precisamos entender que nós estamos no corpo de Cristo. Nós servimos a Deus na instituição A, B ou C, e eu presto um culto ao Senhor. Quando eu vou à igreja, eu não vou para prestar um culto a mim, a minha pessoa. Porque se eu for para mim prestar um culto à minha pessoa, então eu quero que a pregação seja do meu agrado, os hinos têm que ser do meu agrado, os irmãos que estão à minha volta têm que ser do jeito que eu gosto, porque senão aquela igreja não serve para mim. Mas não é a igreja que não serve, é eu que não sirvo para estar em comunhão com o corpo de Cristo. E aí que é o problema, né? Então, quando nós começamos a entender que nós vamos a uma instituição para prestar o nosso culto ao Senhor nosso Deus, então o conjunto que está em volta das coisas muda a percepção. Então pouco para mim importa se tem dízimo, se não tem dízimo, se tem véu, se não tem véu, se salda com ócio, se não salda, se tem orquestra ou se tem guitarra, porque eu estou prestando um culto ao meu Senhor. Exato. É eu e Ele, né, no conjunto do corpo. De outra forma, o Senhor não teria dito, olha, no meio do trigo tem o joio, só que eu não posso arrancar o joio agora, porque senão eu danificaria o trigo. Tem data certa. E quando ele fala isso, as pessoas esquecem de que ele está falando do corpo. Ele não está falando da instituição ao qual eu congrego. Porque com o olhar de religioso, eu vou olhar para quê? Olha, então aqui no meio da minha instituição tem o joio. O joio é aquele irmão que está criticando, o joio é aquele que deu mau testemunho, o joio é aquele que caiu da graça, o joio é aquele que pecou de morte e eu sou trigo. Está errado. Né? Essa percepção que precisa mudar. Nós estamos no corpo e todos nós somos o jardim de Deus. Então no jardim vai ter joio, vai ter trigo, vai ter flores, vai ter abrolhos, mas é lá no final que o Senhor vai separar um do outro. Então talvez aí esteja a nossa grande surpresa, se Deus me der a graça, ou nos der a graça de entrar na eternidade, eu olhar e falar, mas você não era meu irmão lá da Assembleia? Ô, rapaz, você era da congregação, você está aqui? Puxa vida, mas e o outro ali da Deus é amor, o outro... Né? Então assim, porque estamos no corpo, no cristianismo. Somos cristãos. E ao longo do cristianismo, muitas pessoas, em nome de Deus, cometeram excessos. Então nós precisamos ter esse conhecimento para nos alicerçarmos em Cristo e vamos dizer que esses excessos não serão mais cometidos? Enquanto existir o ser humano, enquanto a igreja de Cristo caminhar sobre a terra, excessos serão cometidos pelo homem. Seja por ganância, seja por falta de amor, seja por prevaricação, seja por heresia que for, heresias serão e excessos serão cometidos, até que o Senhor olhe e fale, não vos conheço. Mas nós pregamos em teu nome,
apartai-vos de mim, malditos. Eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu estive nu, você não me vestiu, eu estive na prisão, você não foi me visitar. Mas quando, Senhor, quando você deixou de fazer a um desses meus pequeninos? Aí eu, numa igreja que supostamente cumpre os dogmas da igreja primitiva, com uso de véu, oração, ósculo, isso, aquilo, outro, mas eu não levo sopão de madrugada com 0 grau aqui no centro de Curitiba. Mas eu tenho irmãos meus da igreja A, B ou C que eu não considero que vai lá de madrugada. Tem. Eu tenho um irmão aqui na minha cidade, aqui tem um projeto lindo que estão fazendo, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Eles abrem a igreja toda quarta-feira para a comunidade da igreja? Não. Eles saem pegando todos os homens que estão em situação de rua, levam para a igreja, cortam o cabelo, faz a barba, dão um banho, troca de roupa. Se é família, eles dão o que eles precisam, e aí eles têm a opção de ou de repente voltar para a família ou fazer alguma coisa, mas eu não faço isso na minha. E como que eu vou? E eles estão cumprindo com o que o Senhor Jesus mandou. O William, eu tenho a impressão que as pessoas hoje, elas generalizam toda uma intenção nas lideranças, por exemplo. Né? Então, por exemplo, esse caso que você falou é perfeito, porque vem à mente. Eu vou usar de exemplo a Igreja Universal, por exemplo, né? O Edir Macedo ali, né? A figura do Edir Macedo, ela causa repulsa em muitos, né? E aí quem concorda, quem não concorda, vou dar uma opinião particular minha. Também me causa repulsa, né? Eu não sou alinhado com os ideais dele e tudo mais. Só que eu não posso generalizar todo fiel da Igreja Universal como se tivesse a intenção, motivação do Edir Macedo, por exemplo. Eu sei que tem pessoas ali maravilhosas que vivem naquele círculo e que ela está sendo, às vezes, persuadida pelo discurso bonito, ela está sendo, como eu posso dizer, enganada muitas das vezes, influenciada, às vezes porque não conhece, está vivendo ainda na ignorância, ela está sendo persuadida por aquele discurso, mas a intenção do coração dela é nobre, a intenção do coração dela é pura, é genuína, ela crê no Cristo que eu creio. E aí, às vezes, ela vai estar lá na Cracolândia, e enquanto eu estou dormindo na minha casa depois de um culto que para mim foi maravilhoso, cristocêntrico, ok. Às vezes a pessoa está lá na Cracolândia fazendo um trabalho de evangelização, falando do Jesus que eu creio também, que é o mesmo Jesus que eu. E aí, por causa disso, agora, não. Todo mundo que está na Igreja Universal, essa igreja é desse cara, você tá louco, todo mundo lá vai para o inferno. Na minha mente não entra nunca vai entrar isso. Esse sempre foi um dos meus questionamentos. Mas pera lá, fulano de tal ali eu conheço, é da igreja, mas não pode, rapaz, esse homem é crente, esse homem a gente conhece ele de criança, como é que pode uma coisa dessa? Entendeu? Então, mas essa é a realidade, e aí você usou um termo que tá muito em evidência hoje, que é a igreja bíblica. Nossa, descobri agora que a fulana de tal não é a graça, e agora eu estou numa igreja bíblica tal. Eu acho que a grande pergunta que fica para as pessoas é: ok, você está indo numa igreja bíblica, e você é bíblico? Top. Você é a igreja bíblica que você vai ou que você quer eu ser? tenho estou ouvindo agora uma pregação que é cristocêntrica. Tá, maravilha, isso é maravilhoso. Mas e a sua vida está sendo cristocêntrica? Porque perceba uma coisa, uma igreja, ela nada mais é do que uma construção de ferro, concreto, pedra, pau, tijolo. Quando nós falamos uma igreja bíblica, nós temos que ter em mente que eu estou naquela igreja e que a minha vida tem que ser bíblica. Perfeito. Não é as paredes, não é a placa. Então eu observo muitas pessoas hoje criticando uma denominação, a placa, não é a placa que salva, mas ao mesmo tempo ela tá defendendo isso. Agora eu estou numa igreja bíblica, tá? E qual é a igreja que você vai? Não, eu estou indo na igreja fulana de tal. Opa, mas pera lá. De um extremo pro outro. Você acabou de sair de um lugar que você disse que você defendia a placa, mas agora você está defendendo a placa que você está? Então o defeito e o problema que existe nessa igreja não existe no outro? Torcida organizada. Eu tenho 40 anos que eu estava lá e agora eu estou aqui. Tá, não, então beleza. Então daqui a 40 anos, quando você estiver aí, que você conhecer
todos os problemas, todas as dificuldades, conhecer a vida do teu pastor de cima a baixo, de frente para trás, de trás para frente, aí nós podemos voltar a conversar. Porque eu digo assim, que eu por fazer parte, por estar, né, congregando em na instituição há 43 anos, que é a minha vida, e há 30 anos como uma pessoa batizada, então eu conheço todas as qualidades, mas eu sei pontuar cada defeito que ela tem. Só que as outras também têm. A igreja de humildade para reconhecer que existem esses defeitos. A ABCD tem também dificuldade. Só que onde está o problema? Por que quando eu vou na igreja... eu vou dizer aqui uma coisa, por exemplo, a primeira vez que eu fui na igreja Adventista do Sétimo Dia, que recepção! A pessoa me recebeu na porta, com um sorriso. Muito boa noite. O senhor é a primeira vez que o senhor vem aqui? Não, por favor, me acompanhe. O senhor tem um lugar aqui, tal. Me levou lá, me colocou sentado, sabe? Quando terminou aquele culto, o pastor disse lá na frente: as visitas que aqui estão esta noite, por favor, esperem eu chegar até a porta que eu quero cumprimentá-los. Rapaz, só foi, olha, abraçou e pegou no colo. Lindo. Eu falei, mas na minha eu nunca vi um negócio desse acontecer. Às vezes você chega lá, tem um porteiro lá, mais ou menos assim, com a minha cara, que a minha esposa fala assim que eu sou sisudo, né? Você passa por ele, salda ele. Se chega uma visita, não sabe se é visita ou não, ele não tá nem aí. Né? Então as mulheres ainda se distinguem por conta da utilização do véu, mas de outra forma já aconteceu de visita sentar e a irmã que está no banco fala: não, esse banco aqui está reservado. Acontece. Então você veja assim, são situações, mas eu vou dizer assim, não, eu vou virar adventista, porque olha o amor que eu fui tratado aqui. Dá para você pegar casos isolados também, muito generalizar, para mim nunca é o caminho, rapaz. Exato. Então aí eu fui numa outra denominação. Puxa vida, lindo, a forma como te tratam. Por favor, os visitantes que aqui estão, por favor, fiquem de pé. Você vai lá, fica de pé. Poxa, olha, é uma alegria recebê-lo aqui e tal. Mas assim, são costumes diferentes. Exato. São bagagens diferenciadas, entendeu? Então são tratamentos diferentes. Agora, será que aquela adventista, todos os pastores adventistas que eu não conheci são iguais àquele na igreja ao qual eu fui? Né? Da mesma forma... Será que toda adventista tem um Rodrigo Silva, por exemplo? Não, todo presbiteriano tem um Hernandes? Não, mas, olha, a do Hernandes eu tive agora, semana retrasada, congregando com ele aqui em Curitiba. Ele esteve na igreja aqui, eu fui lá. Foi um culto de coleta. Aí, ó. Linda pregação, maravilhosa, o conhecimento e tal. Nós estávamos ali num grupo grande, inclusive, de pessoas que faziam parte da instituição, outras que estão meio lá, meio cá, e não sabem para onde vai, entendeu? Aí, quando terminou aquilo ali, o pessoal veio me conversar, porque já conhecia do canal, e alguém disse assim para mim: olha, eu acho que você tem que se posicionar, porque se você falar que você saiu, muitas pessoas vão se espelhar na tua... Eu falei: olha, eu acho que você não entendeu a minha proposta. Eu não quero tirar ninguém de qualquer lugar que seja. A minha proposta no meu simples canal é que as pessoas conheçam a Cristo. Eu não estou fazendo proselitismo de nenhuma denominação e muito menos estou apedrejando ou perseguindo a instituição na qual eu conhecia o Senhor. Eu quero que os meus irmãos compreendam o que é o Evangelho, o que é a graça, se libertem dos pesos religiosos, entendam o que é uma pregação cristocêntrica e a partir dali eles possam eles mesmos escolherem. Não, para mim, agora eu sei o que é o Evangelho, eu li nos hinos, eu entendi o que está dizendo nos hinos que eu canto, que quando eu canto graça maravilhosa, eu não estou me referindo a uma instituição, mas eu estou me referindo à obra redentora de Cristo no madeiro da cruz. Então, quando eu ouço alguém que manda para mim no chat ou no e-mail: irmão William, eu entendi agora, essa semana eu recebi um desses, até os hinos agora eu estou cantando contente. Missão cumprida. É isso.
Olha, para mim não dá, não quero ficar aqui. Mas você vai para onde? Não, eu vou continuar servindo a Deus em tal lugar. Louvado seja Deus, continua meu irmão. Não, Mesma irmão, coisa. Eu acho que travou aqui. Espera aí que já volta. Vocês estão vendo aí que a gente tá, hora ou outra tá caindo, mas não tem problema não, que já vai voltar. Vamos aguardar. Voltou. Eu vi uma frase que você estava falando, acho que até não sei se eu vi no seu perfil, mas que falava assim: você pode ter amizade e comunhão normalmente com as pessoas que saíram da sua igreja. Igreja é corpo. Não é uma gangue. Não é uma gangue, é isso. Não é uma sensacional, gangue, é isso, cara. Então, o que acontece? Não, olha, eu tô feliz na presbiteriana, eu tô feliz na batista. Irmão, mas você tá no Senhor? Não, irmão, olha, louvado seja Deus, eu tô respirando melhor, eu tinha depressão e a minha ansiedade melhorou. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O que eu não quero é que alguém passe por mim e diga assim, olha, você falou alguma coisa e eu entendi o que você falou e eu não quero mais ir para a igreja nenhuma. Isso aí nós falhamos na missão se acontecer isso. Isso eu não quero que aconteça. Olha, tem uma família que está parada, mas não está parada de ir na congregação. Está parada de Cristo. Está desigrejada por conta de algo que você falou no teu canal. Aí é complicado. E aonde essa família? Essa família mora lá no Tocantins, lá no... Então eu vou ter a obrigação moral, cristã, de pegar meu carro, pegar um jegue, pegar um avião, ir lá na casa deles e explicar para eles aquilo que eles não entenderam e trazê-los para Cristo. Porque se ele está nessa condição, se ele está nessa situação, a responsabilidade é minha e eu vou dar conta. Porque escrito está que aquilo que sair da minha boca, eu vou prestar conta diante de Deus. E isso aqui que nós estamos vendo, isso aqui vai levar um monte de gente para o inferno, por causa da língua. Perfeito. A pessoa acha que pode vir aqui falar o que quer e tal, e julga e aponta erro, e esculhamba e fala isso, fala aquilo outro, mas no outro lado não tem um Eduardo que aguenta escutar e discernir. Não tem um William, não tem um João, não tem uma Maria que, opa, eu sei o que ele está falando, estou entendendo, vou depurar isso, e isso serviu para mim, isso não serviu. No meio desse trajeto entre a comunicação de quem fala e de quem ouve, existem pessoas que estão em extrema sensibilidade espiritual, psicológica, familiar. Perfeito. E eu sou responsável por aquilo que sai da minha boca. E se esse irmão que está lá do outro lado, essa irmã, está tendo uma crise de ansiedade e a depressão dela é aumentada por conta de algo que eu falei, e ela surtar, ou, né, que Deus a livre e guarde, mas só no ano passado houve mais de 50 suicídios no meio do povo da instituição que eu consegui levantar. Sim, os que ficaram mais evidentes da congregação. Uma pessoa dessa dá cabo da sua vida, atenta contra a sua vida, por conta de algo. Travou, já volta. Já sabe, não precisa nem avisar mais agora que vai voltar, né? Voltou. Perdoa, vocês me perdoam, no amor do Senhor. Manda bala. Tá. Então, assim, se isso acontecer com alguém e for minha responsabilidade, eu vou dar conta. Aí, meu amigo, não tem chororô, não tem para onde correr. Eu achei interessante. A responsabilidade é muito grande. Muito grande de quem fala, principalmente em tempos de internet hoje, rapaz, é absurda. E aí também tem um outro fato, né? Que existem, às vezes nós estamos falando aqui, algo dentro de um contexto com uma motivação pura, né? E vem um mandado aí, faz um corte de 10 segundos do que nós falamos e joga na rede. Aí já não é mais a responsabilidade nossa. Aí, infelizmente, é o texto e o contexto. Então aqui nós estamos falando da minha história pessoal, daquilo que pode acontecer, das experiências que eu tive, da percepção que é minha, é subjetiva,
É a mesma coisa de pegar versículo isolado da Bíblia para justificar absurdo. O problema não é a Bíblia, é quem cortou ali, fez o eu citei algumas passagens que o Nosso Senhor falou, mas dentro do contexto que foi citado. Perfeito. Eu não estou defendendo uma ideia teológica, eu não estou dizendo, olha, Eduardo, está escrito em tal lugar assim, assim, assado, né, e tem que ser assim, assim, assim. Não estou defendendo aqui o arminianismo, enfim, calvinismo, ou qualquer coisa que seja, até porque mesmo esses irmãos, você citou o irmão Hernandes Dias Lopes, e eu cito Augusto Nicodemos e tantos outros que estão em evidência, há vídeos dele dizendo, olha, o que é preciso é haver respeito, porque essas coisas que nós discutimos, arminianismo, calvinismo, são periféricas. Exato, não são essenciais para a salvação. O centro é Cristo. Pouco me importa saber se o Senhor Jesus vai vir pré-pós, pré-pós, antes, depois, rapaz, eu quero estar com a turma festando e entrando no céu e dando glória, meu amigo. Exato, se foi antes, se foi depois, de conhecimento, né? Se eu for arrebatado antes, se eu for arrebatado depois da perseguição, se eu for perseguido, se eu for jogado numa fogueira, se eu for decapitado, se eu for lançado dentro de um caldeirão fervendo, como foi os servos de Deus do passado, primeiro, glória a Deus, estou sofrendo por amor ao Evangelho, né? E segundo, o importante é nessa hora da dor, da angústia, do medo, eu não negar o meu Senhor. Aconteça o que acontecer, que eu não negue o Senhor Jesus, mesmo que em risco da minha própria vida. Essa é a preocupação que eu tenho que ter. Essa é a firmeza da doutrina, da sã doutrina que eu tenho que guardar no coração, que está escrito lá em Judas. Não negar o meu Senhor por nada. Eu me lembrar que há 2000 anos atrás, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Segundo a tradição, a esposa de Pedro foi atirada no Coliseu para ser devorada pelos leões. Que na Idade Média, cristãos foram queimados vivos na fogueira pela perseguição de irreligiosos, de homens que acreditavam estar a serviço de Deus, guardando a doutrina de uma determinada igreja, pegava o seu semelhante, o seu irmão em Cristo, ateava num pedaço de pau, passava piche nele e tacava fogo. Que Deus me dê a graça de lembrar desses mártires e que eu possa guardar a mesma fé, independente de ser pré, pós, antes, depois, para cima, para baixo. Eu quero entrar no céu. É isso. E é tão... você vê como são detalhes, né? Se eu sou pré-tribulacionista ou se eu sou pós-tribulacionista, eu acredito que Cristo vem me buscar antes da grande tribulação, ou depois, ou durante. O importante é que em todas essas vertentes nós temos uma certeza. E é isso que tem que nos unir, que ele vem. E não importa quando, nós vamos ter que estar preparados. Ele está vindo. Glória a Deus. Glória Maranata. a Deus. Maranata, vem Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Porque nós estamos vendo hoje algo, uma perseguição leve que está se moldando em alguns outros lugares, aí entra os nossos erros, enquanto instituição, de um orgulho denominacional, de acharmos que em algum momento que nós detínhamos a graça, que nós éramos a graça, e que isso, que aquilo, enquanto centenas e milhares de cristãos no mundo estavam sendo perseguidos, mortos, torturados, por amor ao Evangelho. E eu aqui de boa, 7 horas da noite, pegando minha pastinha, indo para a igreja, voltando. Ai, que prova que eu estou passando. Nossa, meu filho rasgou a perna ali, Senhor. Não vou mais ser crente. Então eu levanto, não, porque hoje, se Deus não falar comigo, eu não sou mais crente. E lá na África tem um irmão que está sendo martirizado porque creu no Evangelho. Então, que cristão que eu sou. Eu acho que Mas ele vai para o inferno porque ele não é da minha igreja. Não, porque ele não é da minha igreja. Então, assim, a irmã africana não tem o cabelo crescido. Olha, a irmã, né, a etnia dela não tem cabelo crescido, amigo. Já escutei cada absurdo, rapaz. Então, assim, essas barbaridades que ainda existem e que vai durar muito tempo é que devem ser combatidas veementemente, dia após dia, sem cansar, para que mais e mais pessoas tenham conhecimento do Evangelho e não pequem em estar julgando o seu semelhante, o seu irmão em Cristo. Porque cada vez que eu aponto para um irmão de outra denominação e prevalece no meu coração o orgulho, ainda que eu não diga com os meus lábios,
eu estou pecando diante de Deus. Perfeito. Por isso que a palavra diz, né? Julgai não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então, a reta justiça, qual que é a reta justiça? Então não adianta eu falar, não adianta eu emitir circular dizendo, não, a graça está em todo lugar, não, nós não somos, nós tal. E quando você vê alguém levantar num púlpito de uma grande central, eu congreguei na sexta-feira agora, que eu contei o diácono, e eu vou dizer, né, não vou falar onde foi, mas e nem o nome do santo, mas na testemunhança eu contei 8 vezes a pessoa dizer, agradecendo por estar naquela graça, ter sido batizado na graça, e o avô já era da graça, e a avó já era e é um diácono. Então não adianta emitir circulares enquanto a mente das pessoas ainda estiverem presas nesse tipo de pedagogia. Perfeito. Que afasta as pessoas e que mantém no seio da instituição ainda um orgulho denominacional que afasta de Jesus Cristo. Então, eu acho que essa é fariseu. Eu não sou como esse publicano. Eu não sou. Eu oro de joelho, eu cubro a cabeça com véu, eu dou meu ósculo, eu não tenho dízimo, e isso, aquilo, outro, e tá esse publicano aí e tal. Eu não sou como esses aí que estão pregando nas ruas. Hoje ainda me mandaram um vídeo de um irmão pregando na rua, gritando, e alguém chegou e o agrediu. E quantas vezes o fariseu aqui, porque foi ensinado assim, olhava aquele irmão que estava cumprindo o 28 de Mateus, o ide, que estava ali como um apóstolo Paulo, sendo oprimido, humilhado, as pessoas avacalhando, e eu sendo como Pedro, que negava a Cristo, porque como cristão ele é meu irmão, eu passava do lado dele, em vez de dar um glória a Deus, eu abaixava a minha cabeça, para que ninguém percebesse que eu era cristão como ele. Porque na minha ignorância eu não queria ser comparado a ele, que estava pregando em público. Porque você pega um versículo específico isolado, né, e não entende o texto, porque fala lá, não façais como os fariseus hipócritas, né, que vão e pregam e oram nas praças para se aparecer. Aí a gente pega como se não pudesse pregar em praça em lugar nenhum, mas o que está falando ali não é para não pregar, é com a intenção de se aparecer, né, com a intenção, a mesma coisa do jejum. O orgulho. E você está caindo no orgulho. E eu pequei. Quantas vezes em São Paulo eu trabalhava, tinha que pegar o trem de Mauá até a Estação da Luz, entrava aquele grupo de irmãos da Assembleia, da Deus e Amor, abriam as harpas. Cantavam. Meu Deus, é forte. E começava a cantar, a pregar. E eu abaixava a minha cabeça e ainda achava que estava sendo melhor do que eles, porque eles estavam dando mau testemunho. Não, eles estavam pregando o evangelho. Eles estavam, às vezes, ali consolando alguém que estava voltando desempregado para casa porque recebeu uma carta de demissão. Alguém que saiu de casa sem tomar o café porque o último pão que tinha deixou para os filhos. E ele estava sendo reconfortado por aqueles irmãos que estavam cantando. E eu, na minha hipocrisia denominacional, eu estava negando o Cristo que me salvou, porque eu não queria ser comparado como eles. Então, o meu pedido de misericórdia todos os dias hoje para Deus é que o Senhor me perdoe a minha hipocrisia. É por isso que hoje eu congrego na Assembleia, eu congrego na Deus e Amor, congrego na Batista, congrego na Presbiteriana, porque hoje, por graça e misericórdia de Deus, eu compreendi o que é o corpo de Jesus Cristo, que são meus irmãos na fé. Isso é ser livre em Jesus. Isso é ser livre no Senhor. Não é sair de uma denominação porque ela faz isso, faz aquilo. Não adianta eu sair de uma denominação porque eu passei a vida inteira enganado, quando a preguiça foi minha de não ler a Bíblia. E aí eu passo a vida revoltado. É igual uma pessoa que sai de um relacionamento. Uma pessoa que sai de um relacionamento bem resolvida, um casal, vamos dizer assim, ele se separa. Olha, para nós não dá mais, eu agradeço, sou grato a você, amo você por tudo que nós construímos junto, mas cada um segue o seu caminho. Alguém encontra a mulher, escuta,
E o fulano, não, o fulano seguiu a vida dele. São pessoas bem resolvidas. Quando a pessoa, muitas das vezes, o homem ama, o homem que ama e não quer separação, o que ele faz? Alguns chegam até a tirar a vida da companheira, porque ele fala assim, se ela não pode ser minha, ela não pode ser de mais ninguém. Então eu ouço muitas pessoas hoje na internet utilizando esse meio, que parece que no ódio que sai dos lábios, no fundo guarda um grande amor, olhando para uma instituição e dizendo assim, se ela não pode ser minha, ela não vai ser de mais ninguém, porque quantos eu puder tirar do caminho dela, eu vou tirar. Isso não é ódio, isso é amor. Enrustido. Enrustido. Não está resolvido. Infelizmente, muitos casos. Não está resolvido, porque se, olha, eu encontrei Cristo, não é assim, não é assado, então, louvado seja Deus, eu vou seguir o meu caminho, vou falar do amor de Cristo para as pessoas e as pessoas. E outra, Eduardo, a palavra de Deus nos diz que, por mais que eu fale bem, por mais que você seja um bom apresentador, que seu canal, né, tenha uma qualidade disso, daquilo, outro, ou que o Hernandes Dias Lopes tem uma oratória magnífica, quantas mil pessoas já ouviram ele pregar e até hoje se converteram? Porque a palavra nos diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é a eloquência. Perfeito. Então não adianta eu ficar aqui na internet rogando praga e dizendo isso, dizendo aquilo, porque eu estou anunciando o verdadeiro evangelho. Não, eu estou sendo um hipócrita, porque por melhor que eu fale, se o Espírito Santo não trabalhar no coração de quem está me ouvindo, aquela pessoa nunca vai chegar a Cristo. Agora, se eu disser uma única frase, Jesus te ama, e o Espírito Santo atravessar aquela alma, e ela compreender o que é o amor de Jesus que eu disse, então ela vai se converter, ela vai chegar a Deus, não pelo que eu falei, mas pela compreensão do que o Espírito Santo bradou no coração dela. Perfeito. Então, infelizmente a gente vê muitos casos de revolta institucional, né? E eu sempre falo que é muito delicado, muito complicado. É óbvio que é caso a caso, mas infelizmente tem muitos, porque são estimulados a sair de onde estão. Isso eu não vou trazer só para o contexto CCB, mas vários outros. Isso aí tá geral. São estimulados a sair de onde estão sem uma alternativa de caminho, de aprisco, né? Na verdade, eu vou usar aprisco momentâneo aqui, o caminho é Cristo. Sim. Mas sai sem justamente, e aí? Sair agora. E aí, justamente, cai na questão dos desigrejados, e isso é uma tendência que tem aumentado muito, essa questão né, por conta de eu fazer parte da igreja, então eu sou igreja e não preciso de um templo. Exato. Né? Não, preciso... não compreende-se essa passagem. Você falou algo interessante e eu gostaria também porque eu sei que aqui nessa live agora, nesse momento, tem pessoas que estão passando por esse processo, tem pessoas que até estão desigrejadas, que perderam a esperança em qualquer templo, em qualquer lugar feito de parede, formado por homens. Você falou que se você fosse responsável por alguma dessas coisas, a sua missão seria ir lá e explicar o que ela não entendeu. Para esse pessoal que está assistindo a gente e está passando por esse momento, como que você explicaria isso? O que essa pessoa deixou passar? Aí a gente pode discorrer junto também. O que essas pessoas deixaram passar, né? Que elas não entenderam ainda nesse verdadeiro evangelho que elas estão vivendo. Eu acredito que o principal de tudo, o primeiro de tudo, o amor de Jesus Cristo. O amor do Senhor. Deixa eu achar uma coisa aqui. Ó. Top. E eu vou te responder essa pergunta contando um testemunho meu. Pode? Maravilha. Fica à vontade. Porque o que acontece? Às vezes, aqui dentro, é preciso mudar algumas chaves para que a gente passe a compreender de fato o que as coisas querem dizer. O que as coisas querem dizer. Então, graça, caminho, palavra, é preciso mudar. Eu fiz um vídeo falando sobre essas três palavras, graça, caminho e palavra. O que elas significavam para mim,
e o que elas significam hoje à luz das Escrituras. Uhum. Você pode só pegar esse gancho rapidinho, Ok, então assim, resumidamente quando aí? a gente fala, eu falei agora há pouco de um diácono que eu vi testemunhando na última sexta-feira, que durante 8 vezes, durante o testemunho dele, ele citou que ele estava na graça, a família era da graça, o Senhor chamou na graça. Então, quem ouviu aquilo entendeu que ele estava se referindo à instituição. Porque é de praxe. Não estava falando de Cristo. Não Não. estava falando do sangue do Senhor vertido no madeiro da cruz. E nem do dom gratuito de Deus em olhar para nós, pecadores, e não nos enxergar pecadores. Ver a pessoa de Cristo. E por isso nós não somos consumidos. Então, é preciso mudar. Vou buscar a palavra. A palavra pregada não é palavra com P maiúsculo. Porque a palavra com P maiúsculo é essa aqui. Então, se eu quero buscar a palavra, eu abro a Bíblia e a examino. Busco com oração, com conhecimento de pessoas que compreendam e que de fato compreendam, que possa elucidar algumas passagens difíceis. Hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa. Eu citei que quando eu era criança eu ia a uma biblioteca para fazer uma pesquisa escolar. Você joga aqui no Google, por exemplo, eu quero entender melhor Lucas 15, o filho pródigo. Se eu jogar aqui no Google, estudo Lucas 15, filho pródigo, vai aparecer centenas de sites com um estudo teológico sobre Lucas 15. Eu acho que é 15, né? Eu tô falando 15 aqui, mas se eu não me engano, das parábolas? do filho pródigo. Isso, acho que é da dracma perdida, tudo ali, tá? Então, vai ter estudos. É claro que eu vou ter que filtrar. Sim. Porque vai ter... Aí cai um negócio que eu tô até levantando essa bola há algum tempo. Por quê? Porque hoje, ao mesmo tempo que a internet ela é maravilhosa, quando você não tem esse filtro, ela pode ser terrível. Sim. Por quê? Porque às vezes eu escuto, eu gostei de uma mensagem que eu vi, de um corte que eu vi, por exemplo, do Rodrigo Silva. Vou usar o Rodrigo Silva, que é bem conhecido nos meios. Perfeito. Adventista, certo? E tem um site maravilhoso dos adventistas. Sim. Aí, por exemplo, eu pego o Rodrigo Silva, então agora ele é a figura de homem de Deus que tem na minha mente. Portanto, tudo que eu ver do Rodrigo Silva eu vou abraçar. Nós criamos mitos para justificar o nosso entendimento. Perfeito. Então, se o Rodrigo, qualquer coisa que eu vejo o Rodrigo Silva falando, eu já tomo como verdade absoluta, sem ver um contraponto, por exemplo. Quando ele fala de alienígenas ou de alguma outra coisa, enfim, aquilo é a minha verdade agora. Eu vou carregar ela. Por quê? Porque o Rodrigo Silva falou. E aí eu não tenho a curiosidade de colocar lá, né, o tema que o Rodrigo Silva falou e colocar ponto de vista contrário, pesquisar, né, debate entre tal ideologia e tal, para ver o que faz sentido. E aí eu acabo criando um ídolo no meu coração, que é o que muitos fazem, inclusive, dentro da congregação. Se o ancião falou, tá falado. Se fulano de tal, que é tão usado por Deus, arrasta a multidão, falou, tá falado. E, na verdade, não, né? A gente sabe que homens são extremamente falhos e ninguém... Eu trago a tese de que é impossível a gente concordar 100% com qualquer pessoa. Não tem como. E olha que eu conheço e tenho referências maravilhosas que chegam muito perto assim de concordar, mas sempre vai ter uma coisinha que você não consegue fechar, que você não consegue compactuar e falar, não, 100% eu não concordo. Justamente por quê? Porque a verdade, a única verdade que nós precisamos compreender profundamente, e é o que está lá em Romanos 10, 9, 10 ou 10, 9, se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. É isso. Então, por exemplo, quando nós pegamos essa questão, né, que a gente pegou de teologia, nós precisamos talvez lembrar para quem já sabe e conhecer para quem não sabe, que aqueles que creram no Senhor Jesus no primeiro século não tinham a Bíblia na mão. Perfeito. Eles criam no quê? Jesus de Nazaré é o Messias, eu creio. Né? Atos dos Apóstolos, o eunuco com Filipe. De quem que ele está falando? Isaías 53. Então sobe aqui e me explica isso aí.
Lá na frente o homem olha e fala, olha, o que eu preciso fazer para ser salvo? Olha, crer no Senhor Jesus, ser batizado, eis aí a água, o que me impede de ser batizado? O homem seguiu o caminho dele, foi salvo, esperamos vê-lo na ressurreição, mas que Bíblia que ele consultava no restante da vida dele? Aonde ele congregava? Perfeito. Então nós precisamos nos situar. A mensagem é a cruz. Tudo em volta é periférico. Então, se eu amo o meu Senhor, eu costumo dizer o seguinte, olha, eu sou casado, né? Eu sou casado, eu poderia optar por outras mulheres? Sim. Mas eu quero? Não. Por quê? Porque eu sou casado. Mas tem isso, tem escolha, isso. Não, mas eu não quero, porque eu amo a minha esposa. E ao amá-la, eu não quero fazer nada que a desagrade, que a entristeça, que nos separe. Eu não quero me afastar dela porque eu a amo. Eu a amo mais do que a mim mesmo. Cristo é a mesma, é muito mais do que isso. Se eu amo o meu Senhor, eu quero ser igual a Ele, eu quero andar com Ele, eu quero falar do jeito que Ele falou. Eu faço as perguntas. Ora, se eu tenho uma dúvida de que lugar frequentar, a minha pergunta é: o Senhor Jesus entraria aqui? Se eu tenho dúvida de como me relacionar com as pessoas, eu deveria me perguntar: será que Cristo responderia ao vizinho da forma como eu estou respondendo? O meu parâmetro é Cristo. Perdoar como Cristo é difícil. Isso aqui é didático. Didático. É um livro, é a Bíblia, nós temos como o nosso guia de fé e conduta. Perfeito. É a palavra de Deus. O que nós precisamos saber para a nossa vida está contido aqui. Todos os não e sim estão aí. Todos os não e sims estão aqui. Então eu preciso amparar a minha vida na palavra de Deus. Mas eu preciso amar ao Senhor mais do que tudo para que eu queira estar sempre com Ele, não aborrecê-lo, não traí-lo, não transformar a minha vida em algo que me afaste da presença dEle. Então, talvez é isso que as pessoas às vezes não... E aí criam mitos, né? Então, agora eu sou calvinista, agora eu sou arminiano, agora eu sou isso, agora eu sou da igreja bíblica, agora eu sou da igreja cristocêntrica, tá? Mas e do Senhor? Você está transformando a sua vida? Você está sendo bíblico? Você pode ser tudo isso, mas se não for... Para quem olha, né, no trabalho, na faculdade, no meio da família, as pessoas olham e falam assim, puxa vida, mas pense num homem, não num homem crente, não. Pense num homem honesto, correto. Pense numa moça íntegra. Pense num rapaz que honra o pai e a mãe. A educação que esse menino tem está resplandecendo o evangelho, está resplandecendo o Cristo, sem precisar ficar ostentando que é crente, que é muito crente, que é profeta, que é isso, que é aquilo outro. Né? Então, e aí eu trouxe, voltando ali à questão da palavra, essa questão. Então, nós buscamos um conselho que provém da palavra através de uma exortação. E no meio dessa exortação, por fé, nós cremos, eu creio particularmente, porque senão eu negaria toda a minha vida, teria que negar o meu casamento, o meu trabalho, as coisas que me cercam, se eu disser que Deus não se usa da boca do homem para falar comigo. Eu creio que Deus já falou comigo muitas vezes. Sem dúvidas. Eu creio. Então, mas eu tenho que entender que a palavra é o livro, é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. O que sai da boca do homem é falho. O homem pode ter ido para o culto, ele brigou com a esposa, ele olhou para uma coisa que não devia na rua, ele vendeu coisa com superfaturamento, ele distratou alguém no trânsito, ele está ali numa condição que ele, vamos dizer assim, olhando para o homem, ele não teria condições de pregar o evangelho. Mas se eu olho para a palavra de Deus, eu esqueço o homem. Mas desde que esse homem pregue o evangelho. Agora, se chega lá querendo encher a igreja, profetizar isso, aquilo, outro, sem o Senhor ter mandado,
Aí é entre ele e Deus. O senhor vai pedir conta. Perfeito. Aí eu falei para você, você fez a pergunta, eu falei para você que eu queria contar uma parte, né? Sim, do teu testemunho. Então assim, com relação ao que nós estávamos falando sobre entendimento das questões que nos cercam, então, por exemplo, ora, agora que eu descobri o evangelho, agora que eu entendi não sei o que, tá? Aí você pega lá o hino 1, 423. 423, o inário 5, né? O inário 4, não lembro qual que era. Olha só. Só o sangue precioso e expiador que Jesus derramou sobre a cruz é aceito pelo nosso Criador para nos conceder graça e luz. O verso 2. Pelo sangue precioso de Jesus, achegar-nos podemos a Deus e habitar no reino da divina luz, eternal santuário dos céus. E aí como é que eu alcanço essas coisas? Como é que eu alcanço essa graça, esse perdão? Verso 3. Ouro e prata não concedem salvação. Só o sangue de Cristo, o Senhor, é o preço do resgate do perdão concedido por Deus Criador. E aí o verso. O perdão, salvação, não se pode com ouro alcançar, quer dizer, pela condição, pela posição. Só no sangue de Jesus há remissão. Só Jesus pode salvar quem? A todos salvar. Então, como que eu vou chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu só compreendi o evangelho com 43 anos de idade porque eu fiquei 30 anos e eu não sabia de nada. Aí o senhor vai olhar e falar assim, escuta, você não cantava o hino 423, não? Você nunca leu ele? Esse é um dos muitos, né? Ah, mas eu estava emocionado, eu estava assim... Não, tudo bem, mas e a Bíblia? Você leu a Bíblia? Então tem desculpa? Não tem. Ninguém é inexcusável. Ninguém é inexcusável, né? E aí o que eu volto a dizer, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos convence. Nós precisamos estar firme nele. Houve um período da minha vida que eu decidi que eu não queria, como eu dizia, não queria ser mais crente. Aquela fase que você é recém-casado, a primeira coisa que você faz é ir lá comprar uma televisão por dentro de casa. Agora eu posso ter televisão, agora eu estou dentro da minha casa, agora eu pago minhas contas, eu mando na minha vida e tal. Então eu passei por essa fase. Sim. Eu passei por essa fase de não querer mais. Mas olha o entendimento. Vamos fazer uma separação do que eu entendia e da forma que eu entendo hoje. Tá. Então eu não queria ser mais crente. Eu não ser mais crente, no meu entendimento, era não frequentar uma igreja, era não ter um grupo de pessoas como meus irmãos em Cristo, era eu viver de uma outra forma. Era eu me afastar de quem eu amo e de quem me ama, o meu Senhor Jesus Cristo. Não quero mais. Então, já casado, então decidi isso. Até que um dia eu estava aqui no centro de Curitiba, essa neurose durou alguns meses, e um dia eu estava dentro de uma loja, dentro do centro de Curitiba, Avenida 7 de Setembro, do lado do Shopping Estação. E eu estava conversando com o dono daquela loja, entrou um rapaz, começou a conversar com ele, e eles começaram a conversar sobre tarô, carta de tarô. E ele falando que ele falava a vida das pessoas, porque ele colocava e não sei o quê, e falando de uma moça que ele tinha falado a vida e tal, e eu do lado olhando, né? Escutando aquela conversa, sempre muito curioso. Aí até que uma hora eu perguntei para ele, falei assim, escuta, mas isso aí fala mesmo a vida das pessoas? Fala, isso aqui se eu colocar, eu falo a tua vida inteira. Aí eu falei, então põe aí para mim ver, fala a minha vida aí. Ele puxou aquele molho de carta, mostrou para mim, pediu que eu selecionasse algumas, eu puxei aquelas cartas, ele pegou de volta, olhou, embaralhou de volta, mandou tirar de novo, olhou, dentro de mim, eu dizia, Senhor, tem misericórdia. Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Porque eu me senti acusado, eu falei, moxa vida, eu sempre aprendi que isso aí é coisa do adversário, e agora eu estou pedindo para o homem falar a minha vida.
E quando eu comecei em pensamento a clamar a Deus, ele, na terceira vez, ele olhou para mim e falou assim: o que você é? Você é católico? Você é isso? Você é aquilo outro? Eu falei: não sou nada. Você falou que você falava a vida das pessoas, eu só quero saber se você fala a minha vida. Ele falou: você está fazendo alguma coisa que está me atrapalhando. Pediu para mim cortar de novo, e isso repetiu algumas vezes, até que uma hora ele falou assim: você não é possível, você está fazendo alguma coisa que está me atrapalhando. Mas agora eu vou invocar o meu guia, e agora eu vou falar a tua vida. Isso não é conversa fiada, não. Tá? Isso aconteceu comigo, por graça e misericórdia de Deus, para mim entender o que de fato é ser cristão. E aí, quando ele falou aquilo, aí pronto, aí o sangue sumiu, né? Senhor Jesus, cobre com teu sangue, tem misericórdia. Em pensamento, ele falou que ia fazer uma pirâmide não sei do que. Ele acendeu um cigarro, saiu daquela loja, voltou. Quando ele voltou transformado o semblante dele. Ele pediu para mim tirar aquelas cartas, juntou, ele fez assim, ó. Ele abriu, no que ele abriu, ele fechou e pôs no bolso. Apontou o dedo e falou assim para mim: o meu guia está me dizendo que ele não tem autorização para falar da tua vida. Porque você é filho de fulano de tal. Dentro da religião dele, da crença dele, Jesus Cristo tem outro nome, Deus tem outro nome. E o rapaz da loja, que era meu amigo, me conhecia, começou a dar risada, porque ele compreendia aquelas coisas. Ele falou: você é filho de fulano de tal. Aí eu falei para ele: escuta, mas agora você vai me dizer o que você é. Eu falei: mas eu não entendo o que é isso, eu sou filho do quê? Aí ele falou assim: você é filho de Jesus Cristo. Meu Deus. Aí eu falei para ele: olha, eu nasci num lar cristão, minha família e tal, eu tô, né, afastado. Ele falou assim: se hoje passar um irmão teu aqui e chamar você para voltar para congregar, ele não falou isso, mas eu estou dizendo, chamar você de volta para a igreja, volta, porque lá é o teu lugar. Rapaz, então, forte. Eu ouvi isso e aquilo marcou muito a minha vida. Eu tinha 23 anos de idade, isso há 20 anos atrás. Uhum. Então, o que eu compreendo hoje, quando eu dizia que eu não queria ser mais crente, que eu estava afastado de uma igreja, e aquilo que aquele homem falou. Então, eu compreendi que quando eu me afastei do corpo, eu não deixei de ser crente, eu não deixo de ser crente, eu me afastei de Cristo, porque Ele é a cabeça. Então, quando ele falou: volta, se algum dos teus irmãos passar. Hoje eu entendo que são os meus irmãos espalhados por toda a face da terra. Não é uma instituição, mas são todos os salvos no sangue do concerto eterno. Perfeito. Então ele disse para mim: se hoje passar um teu irmão chamar você para voltar para o corpo do qual a cabeça é Cristo. Volta, porque lá é o teu lugar. Meu Deus. Na minha compreensão, eu compreendi o quê? Volta para a igreja, volta para os teus irmãos, porque a minha consciência era limitada a respeito do evangelho. Hoje eu compreendo. Ora, se aqui não está legal, se aqui não está bom, se, puxa vida, aqui não... Então eu vou servir a Deus na Assembleia, eu vou na Batista, eu vou na Presbiteriana, aonde o Espírito Santo me levar. Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aonde tiver o joio, vai ter o trigo, mas aonde tiver 2 ou 3, no meio de uma multidão, só joio, mas tem 3 grãozinhos de trigo lá. Naquele dia o Senhor vai vir, vai tirar aqueles 3 grãozinhos de trigo, vai levar para o reino da glória dele, e o joio é joio. Mas ele vai pegar o grãozinho de trigo que está dentro da congregação cristã no Brasil, ele vai pegar o grãozinho de trigo que está dentro da Assembleia, que está dentro da Deus é Amor, que está dentro da Batista. Glória a Deus. Então, o importante é nós estarmos no corpo de Cristo. Esse dia eu escutei uma pessoa falou, eu não lembro quem foi, se foi aqui ou em outro lugar, me perdoe, eu não lembro, mas achei
Muito bonito isso. Nós só somos parte do corpo se nós estivermos ligados nele. Se nós estivermos apartados, nós estamos correndo um risco Amputado, né? De ser amputado. de estarmos amputados. É. Ah, não, eu sou o dedão, mas eu sou sozinho, eu não vou para lugar nenhum, eu sirvo a Deus na minha casa. Hoje eu congrego com o Hernando Dias Lopes, amanhã eu congrego com o Luciano Subirá, amanhã eu congrego com o Oséias Gomes. Você não está no corpo, você está amputado, você vai necrosar, apodrecer e o corpo segue, glorificando a Deus. Então, o que eu sempre digo, Eduardo, no meu canal, aos irmãos que estão assim, não fique sem congregar. Congregar, estar junto, mas congregue. Olha, você tem aí uma igreja que é bíblica, você conhece o pastor, é um homem idôneo, um homem de respeito, uma igreja séria, vá congregar com ele. Você se sentiu bem lá? Ele pregou o evangelho, você compreendeu? Você está feliz? Sirva a Deus. Para mim, eu vou continuar saudando com a paz de Deus. Eu até brinco. Eu falo para a turma, às vezes eu falei assim, olha, eu não sei como é que eu saldo, se é paz e graça, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, Hakuna Matata, eu não sei como é que a gente... Aí, como é que a gente salda? Mas o importante é que você está no corpo, você está ligado. Você não é joio, você é trigo. Então permaneça no corpo, não fique sem congregar. Não deixe de participar da comunhão, né? Participe da ceia. Há um movimento aí em São Paulo, inclusive, das pessoas que se congregam só ao nome do Senhor Jesus. Poxa, é válido, estão se congregando, louvado seja Deus, participa da ceia e tal, mas vai chegar um momento que mesmo lá, a coisa cresce e percebe-se que precisa ter uma organização. Sim. Vai precisar ter uma hierarquia, ou mesmo daquele grupo, junta lá 10 pessoas, sai, formam, e aí funda outra igreja. Sim. Poxa vida, para quê, rapaz? Já tem centenas de igrejas, de denominações, melhor dizendo, tem centenas de instituições, será que nenhuma serve para mim? Será que eu sou tão especial assim que eu tenho que fazer outra? Ou eu não quero estar junto com ninguém, porque não, rapaz, se eu já saí de um lugar porque eu não me vi lá, quem não presta sou eu, não é meus irmãos. Forte. O problema está em mim e eu tenho que consertar olhando para o Senhor Jesus, né? Cada dia. O caminho é esse. Não Maravilha. Sensacional. Deixa eu te agradecer mais uma vez. Antes de finalizar, eu quero que você passe aí as suas redes sociais. Eu acompanho também no Instagram, lá tem o YouTube também, né? Conteúdos de muita valia e eu recomendo o conteúdo, o canal do irmão William. Vou deixar nos comentários também, na descrição aí, o canal do Servo de Deus, o Instagram. Pode falar a respeito aí um pouco desse trabalho, como que começou também, se você quiser falar. Você falou que no off que você começou meio para combater os críticos da CCB. Rapaz, vai chover comentário aí embaixo aí, viu? Então, vai fazer 2 anos agora que eu comecei o canal, né? No começo o nome era CCB História e Filosofia. Sim. Então eu tenho formação em filosofia, fui professor, então sempre gostei de história e tal, e eu queria conciliar. Então comecei a pesquisar, fazer pesquisa, eu ouvi algumas coisas, puxa vida, mas o fulano tá pegando pesado, isso aí é assim mesmo, mas eu sempre pondero, eu não quero que ninguém tenha a liberdade cerceada de falar o que quer. Nós vivemos num país, primeiro, laico, sim, e democrático, e eu espero que continue assim. Esperamos. Então eu quero que mesmo aquele que pensa diferente de mim, ele tenha toda a liberdade de dizer o que quiser. Mas eu acredito que a educação e o bom senso, principalmente entre cristãos, deve ser a tônica da conversa. Então eu preciso ter respeito. Perfeito. Pelo meu próximo. Alguém diz assim, mas lá o Senhor Jesus, ele apontava para os fariseus e descia a ripa e quebrou as bancas dos cambistas no templo, chamou os fariseus de raça de víbora, João Batista, eu sou o João Batista. Espera lá. Texto sem contexto vira pretexto. Qual era o contexto que o Senhor Jesus falou aquelas coisas?
Ele estava se dirigindo aos líderes religiosos do judaísmo, num contexto puramente judeu, dentro de um templo religioso que exercia a religião judaica. E que esperava por quem? Pelo Messias. O Messias. Ele era o Messias. Então ele estava apontando para aquelas pessoas e dizendo para elas: vocês estão pregando ao meu respeito e não creem naquilo que eu falo, nas obras que vocês veem. Vocês são a raça de víbora porque vocês estão rejeitando a salvação. O contexto é esse. Ele está dizendo para pessoas que olhavam para ele na intenção de saber: será que esse camarada é o Messias? Será que não é? Será que é? Será que não é? Fazia pergunta, pegadinha, para ver se ele caía. Esse era o contexto. 2000 anos depois, eu encontro alguém, o Eduardo. O Eduardo está na igreja X, mesma igreja que eu. Mas de repente eu encontro um versículo lá que me esclarece algo. E eu olho para você e falo: Eduardo, você é uma raça de víbora, você é isso, você é aquilo, faça o recorte do teu canal, olha aqui o que o Eduardo está fazendo, estampa o seu rosto numa thumbnail. E eu digo para mim, eu estou tentando me enganar dizendo que eu estou querendo parecer o Senhor Jesus? Qual é a diferença? Independente de nós termos posições teológicas ou morais ou sociais diferentes, você é meu irmão em Cristo. Os judeus não eram cristãos. O Senhor Jesus estava falando para judeus. Quando ele olha para os seguidores dele, o que ele diz? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não falou para ele: olha, quem pensar diferente de vocês, vocês desce o pé, desce o porrete, faz vídeo deles, acusa eles. Quando um dos discípulos chega nele e diz assim: Senhor, nós encontramos uns homens ali que estão expulsando os demônios em teu nome, mas eles não andam junto com a gente. O senhor quer que vai lá e expulsa eles e manda eles parar? Quem não é contra mim, contra nós, é por nós. E quando ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, lá em Mateus 6, ele fala a respeito do amor. Que crédito vocês vão ter se vocês amarem só os vossos inimigos? Olha só, ele manda amar os inimigos. Quanto mais você, que só porque você pensa diferente ou porque eu quero sair da tua igreja, você passa a ser meu adversário, meu inimigo? Nossa, você continua sendo meu irmão em Cristo. Eu não posso falar isso com você, porque eu tenho que te amar. O meu Senhor me mandou amar, não mandou te julgar. Ele falou assim para mim, assim: primeiro tira o argueiro do teu olho, para depois tirar a trave do olho do teu irmão. Essa foi a ordem que ele deu para mim. O que ele falou para o judeu, para o fariseu, para o saduceu, isso aí é entre ele e aqueles homens. Agora, para mim, William, o que ele mandou fazer? Amo o Eduardo como a ti mesmo. Senhor, mas o Eduardo não gosta de mim, o Eduardo me odeia, o Eduardo quer ver eu no inferno. Que proveito tem você, William, se você amar só quem te ama? Se te der uma bufetada do lado direito, oferece a face esquerda. E ele deu prova disso na prática. Porque quando os romanos esbofetearam ele não falou assim: ó, cai um raio do céu e fulmina esse homem aí agora. Eu quero crer que ele virou o outro lado, agora bate desse que do outro tá doendo. Terminou de bater desse, agora bate desse. Eu tenho que crer no amor que o meu Senhor me ensinou. É difícil? É. Eu posso não gostar de você? Posso. Mas o evangelho, que evangelho é esse que eu estou pregando aqui se eu não te amo? Se eu olho para um velho de cabeça branca que tem 80 anos, que foi criado tacanhamente, ele entendeu de forma precária alguma coisa, que ele creu de toda a alma que ele estava certo, e agora ele olha e fala: meu Deus, mas então quer dizer que como é que ele vai chegar agora e vai consertar? E que direito tem eu de ridicularizá-lo, de humilhá-lo em rede mundial?
Você perguntou um negócio e eu viajei agora, né? Não, mas isso acho que vai bem do que a gente está falando, né? Porque Então, quando o Senhor Jesus disse assim a respeito disso, vamos nos lembrar que o povo judeu, e para quem está assistindo The Chosen, fica aí a recomendação, sim. né? O Eduardo não está ganhando nenhum centavo por essa propaganda, mas No assista o The contrário, Chosen. tô doando pro The Chosen. Então, quem viu a série, acompanhou, quem leu os evangelhos para compreender ali o que diz a respeito, vai saber que quando ele diz isso, olha, ame os teus inimigos, ele está falando para os judeus que creram nele como Messias. Ame esse romano que te persegue, que te explora, que judia, que te bate, que te humilha. Ame ele, esse romano. Ame esse publicano. Ame essa pessoa que está em pecado. E aí eu vou fazer aqui agora o contrário do que o meu Senhor me ensinou? Pois bem, o canal teve essa proposta de tentar mostrar um outro lado da instituição, de contrariar algumas informações que estavam sendo ditas. No entanto, nós temos que agir com imparcialidade. Como cristão, eu venho aqui como cristão, eu não venho como um religioso. Uhum. E com verdade. Deixa eu só... Então, quando eu comecei a levantar os documentos, como eu disse, quando criança eu tinha aquelas dúvidas, mas e o que aconteceu com o pessoal antes de 1910? O que aconteceu com o pessoal da Idade Média? O que aconteceu com os cristãos que estavam aqui? O que acontece com os irmãos de outras denominações? E quando eu vejo que Franciscon era católico, se tornou presbiteriano, depois começou a congregar em casa, só ele e um grupinho, e depois ele colocou uma placa lá, reunidos em nome do Senhor Jesus, depois passou para a Assembleia Cristã, e através da Assembleia Cristã, ele sai em missão para a Argentina e depois chega no Brasil, como é que eu vou esconder isso do povo? Exato. Não posso. Então, não é que eu acabo corroborando. Alguns já chegaram e disseram assim, não estou entendendo você está falando contra ou a favor da instituição? Não, eu falo a verdade. Perfeito. Mas o Franciscon, ele nunca foi da congregação. Nunca batizou Mas na ele nunca se congregação. batizou na congregação cristã? Não, nunca se batizou na congregação. Toda a linhagem, e aí é uma coisa aqui, toda a linhagem... Vou trazer o Itamar aqui qualquer hora. Traga ele. É muito bom. Sim. Ele me deu um livro de presente dele, eu preciso trazer ele aqui para falar desse livro. É fantástico. Então, toda a linhagem de anciães que vieram depois do Franciscão, porque ele foi o primeiro. E aí ele ordena Luiz Pavan. Luiz Pavan ordena outros. Todos esses anciãos que estão no Brasil, se nós levarmos em consideração o início, nenhum deles foi ordenado na congregação cristã no Brasil. Perfeito. Nem o próprio Francisco. Porque ele não era da congregação. Nunca fez parte, né, de como ancião. E a congregação foi institucionalizada em 1928. A partir dali que começa-se, então, a congregação cristã do Brasil. Que, inclusive, os hinos eram italianos, a pregação era italiana. O público principal da pregação deles era a colônia italiana, porque era uma característica dos missionários que saíam depois do avivamento da Rua Azusa, 1906. Sim. Aquilo se espalhou para os Estados Unidos, saiu gente para a Índia, saiu gente para a China, saiu gente para o Brasil, saiu gente para o mundo inteiro, impulsionados pelo Espírito Santo. Acenderam o paviozinho lá na dispensação do Espírito Santo e espalharam o evangelho. Ele não veio aqui para criar denominação. Então, como que eu vou dizer isso para as pessoas? Inclusive, Franciscão, ele se frustra e morre sem fazer parte da congregação cristã no Brasil. Em 1964, 1960, ele mandou uma carta, que aí eu deixo para o Itamar contar quando ele vinha aqui. O pior é que isso tem tudo documentado, nós não estamos falando aqui de ter, tem documentos, acervo público, então, é fantástico isso aí, é falta de pesquisar. E essa é a questão. E aí nós chegamos aqui num ponto que foi o mote da nossa conversa. Por quê? Porque tudo isso está documentado. Com o advento da internet, as cartas foram digitalizadas. Sim. Cartas em português, em inglês, em espanhol, em italiano.
documentos foram digitalizados. Por exemplo, tem um serviço da Igreja de Jesus Cristo e os Santos dos Últimos Dias de Utah, nos Estados Unidos, que digitalizou ou pretende digitalizar todos os documentos desde a independência americana. Uhum. Isso começou no Brasil também. Então, por exemplo, hoje você entra lá no site deles, está lá a certidão de casamento do Franciscão, a autorização de migração, né? É público, a autorização de migração dele. Poxa, eu baixei o atestado de óbito dele. Uhum. Entendeu? Então, assim, os documentos, tudo que foi, de certa forma, omitido ao longo do tempo, com o advento da internet e tal, isso aí veio com avalanche. Não há nada em oculto que permaneça oculto para sempre. Então não tem como esconder. E eu não posso ser omisso e deixar o evangelho, porque se eu enalteço uma denominação, eu deixo o evangelho de Cristo de lado, e esse não é o meu objetivo. Eu quero que o evangelho de Cristo seja reconhecido, glorificado, manifestado. E como que eu vou servir a Deus? Aí você tem a opção do corpo. O Espírito Santo vai te guiar. Agora eu não posso dizer, não, fique aqui porque nós somos um remanescente. Não, nós não somos. Nós somos um pedacinho, quem sabe, da ponta do dedão. Entendeu? Uma lasquinha de unha. Antes de nós, veio muitos outros. Muitos homens de Deus. Entre nós, entre o corpo de Cristo no mundo, existem muitos outros em comunhão com o Senhor. O Senhor está se manifestando. Eu lembro de uma reportagem que eu assistia muitos anos atrás, num jornal da Rede Globo. Eu não lembro se foi um jornal da manhã, Bom Dia Brasil, alguma coisa assim. Eles fizeram um documentário, e eu gostaria muito de encontrar esse documentário que eles fizeram sobre a religião católica, a Igreja Católica Apostólica Romana. Eles fizeram um documentário de segunda a sexta-feira dentro daquele jornal. E eles contaram uma história, uma reportagem de uma senhorinha que ela morava a 10 quilômetros, vamos colocar aí, da igreja mais próxima da casa dela, e ela morava sozinha no meio do mato, mas sozinha, na região de Minas. E aí a reportagem chegou até ela, por quê? Porque essa senhora, todo dia, ela ia até a igreja e voltava rezando o terço. E toda a comunidade conhecia essa fé dela, essa devoção. Ela ia rezando, voltava rezando. Olha que interessante. Não julguei, e peço que não julgue, que só se atenha ao que aconteceu. E aí ela dando entrevista para o homem, ela contou assim, olha, teve um dia que eu fui para a igreja, e ela com o tercinho na mão. E durante essa jornada até a igreja, ela começou a falar numa linguagem que não era dela, e ela tentava voltar a falar, pensar e falar do jeito que, em português, ela não conseguia. Um detalhe, uma senhora analfabeta, uma pessoa idosa, isso há 20 e tantos anos atrás, talvez hoje não esteja mais em vida. E ela contou assim para o repórter que o padre falou para ela não repetir aquilo. E ela falou assim para o repórter, mas eu me sinto tão bem quando eu falo nessas línguas esquisitas que eu continuo falando até hoje. E ali acabou a reportagem, cortou para outra coisa. Gente, vamos colocar no que a gente acredita. Uma mulher vivendo sozinha no meio do mato, orando no coração dela, orando para Jesus, fazendo a reza dela, manifestou o Espírito Santo em linguagem. Foi. Eu vou falar que era coisa disso, daquilo outro? De maneira nenhuma. Posso cair numa blasfêmia. Eu achei aquilo lindo. Então, nós temos, muitas das vezes, a gente passa por um morador de rua, ou um homem em situação de rua, barbudo, cabeludo, e às vezes é meu irmão em Cristo, tá ligado no corpo, e eu não sei, e eu olho a aparência, eu julgo do jeito que ele está, mas ele está ligado, tem vida nele. E aí? E eu vou ver ele lá. E eu vou ver ele lá. Se eu entrar junto com ele, corre o risco dele entrar e eu, pelo meu julgamento, ficar de fora. Forte. Terrível, rapaz. Mas é fantástico, William. Eu quero te agradecer mais uma vez por você ter aceito o convite,
Para nós finalizarmos aí, eu vou pedir para você deixar um versículo aí que você goste, um versículo para o povo meditar. E com certeza nós vamos fazer mais lives juntos aí, se Deus quiser. No Instagram você tá como William Guimarães Júnior? William Guimarães JR. Top. William Guimarães JR, tá? Quando você acha o versículo, eu vou botar YouTube na tela. também. Salmo 128. Eu não vou querer causar nenhuma sensacionalismo, porque a Efésios 2:8 está em moda. Mas eu cito esse salmo porque é o salmo que eu tenho para mim. De como alguém que está ligado em Cristo, alguém que vive o Evangelho, alguém que anda em comunhão com o Senhor e que quer, por misericórdia, como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, quer imitá-lo. Eu acho que esse salmo aqui, ele resume as características de um homem, de um pai de família que quer andar na presença do Senhor, né? Ele diz lá, né, a minha versão é a NVI, mas como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e você será feliz e próspero. E não por causa de uma pregação, mas porque você fala a verdade, você não mente nos negócios, você é justo, você ama a tua esposa como Cristo ama a igreja para cumprir a palavra, você dá bom testemunho para os teus filhos. Então todas essas coisas que refletem a natureza de Cristo vão te trazer felicidade e prosperidade. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa e os seus filhos como brotos de oliveira, sempre dando fruto, os filhos, né? Em quem? Na palavra, ao redor da tua mesa. Assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. Amém. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. E aí essa Jerusalém nós podemos colocar o quê? A cidade dos salvos, o corpo, para que você veja a paz e a prosperidade entre a igreja, entre aqueles que foram lavados e justificados no sangue do Senhor Jesus. Todos os dias da tua vida, que você veja essa paz. E veja o quê? O filho dos teus filhos e a paz sobre Israel. Para mim, isso aqui... Virou louvor, inclusive, né? Virou louvor. Senhor, eu peço perdão quando você estava falando, eu estava digitando, achei que tinha deixado no mudo aqui, deve ter aparecido aí, mas eu estava tentando colocar na tela o seu Instagram, mas acho que você tinha mudado o arroba, não deu certo, eu vou mostrar no celular aqui, ó, quem quiser. Arroba tá desfocado, mas é arroba William Guimarães JR. É o William Guimarães JR, eu não sei se vai aparecer na foto dele ali. WILLIAM de Maria, isso. Guimarães, sem acento, JR. E o YouTube? É igual também. Ou pode igual, ainda aparece também como CCB História e Filosofia. Então fechou. Eu vou deixar os links aí para ficar mais fácil para os irmãos encontrarem. Mas, William, Deus abençoe grandemente, rapaz, por ter estado conosco. O tempo passou voando. Mas Deus abençoe muito. E fica já o convite para uma próxima live aí. Nós vamos marcar de estar junto. Ou no teu perfil, no meu, nós vamos se ajeitando aí. Fico à disposição. Amém a você e a sua casa. Amém. E que o Salmo 28 repouse sobre a cabeça da vossa esposa que está levando a sua geração. Que você tenha a paz e veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente. Fica com Amém, Deus, meu irmão. Amém. Meus queridos, Deus abençoe a todos que estiveram conosco até agora. Que essa live possa ter edificado você em algo, tá? Quarta-feira estaremos aqui mais uma vez, uma live bastante interessante que o senhor vai preparar para nós também. Deixa o seu joinha se você gostou, se inscreva no canal se chegou agora, siga o irmão William também nas redes sociais dele e mais uma vez que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo caia sobre o teu coração e que você esteja conosco aqui mais uma vez na quarta-feira. Grande vai ser a minha alegria também de poder estar compartilhando aí algo do céu mais uma vez. Saudações.